seja o nome do Senhor. E assim como diz a palavra de Deus, ouve louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome. Amém? Maravilhoso. Isso é o que nós vamos fazer por toda a eternidade, quando nós entrarmos nas regiões celestiais. Nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor, juntamente com os anjos, e assim por toda a eternidade. Não vale a pena permanecer na presença de Deus. Amado, a palavra do Senhor nos diz, como nós acabamos de ver, o profeta Abacuque, um homem de Deus, um homem voltado ao Senhor, um homem que seguia as instruções de Deus. Não sei se já aconteceu isso alguma vez na tua vida. Na vida, muitas vezes, muitos cristãos acontece uma espécie de crise de existência, ou uma crise de consciência. Não saber, pelas adversidades, pelas tribulações, pelos problemas muitas vezes da vida que surgem, se levantam, a pessoa por um instante na vida ela começa a questionar, não diretamente o poder de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus vem para fazer, mas onde será que isso vai parar? E quantas pessoas na vida não pensam assim, puxa, parece que tudo é como se estivesse em um veículo ou em uma direção rumo ao precipício. E quando nós olhamos para as notícias, quando nós olhamos para os jornais e para tantas informações, nós pensamos assim, meu Deus, onde será que tudo isso vai parar? Você pode pensar assim, pastor, mas isso não é coisa de pessoas de Deus. Olha mais uma vez aquilo que disse em oração o profeta Abacuque: ouvi ao Senhor a tua palavra e temi, aviva ao Senhor a tua obras no meio dos anos, e no meio dos anos notifica na tua ira, lembra-te da misericórdia, da compaixão. Então, querido, a impressão que muitos têm a respeito de Deus, talvez um dia você já teve essa impressão, é que Deus ele criou, ele formou todas as coisas, fez a mim, fez a você, e colocou lá o mundo girando, e está sentado, sendo louvado pelos anjos, assistindo todas as coisas acontecerem. Muitas pessoas têm isso como pensamento quando olham para o mundo, para o sistema, e para onde aparentemente as coisas vão. E isso é interessante, que dá a impressão que Deus ele não faz nada por ninguém. A impressão que dá, muitos têm essa impressão, e que Deus ele não está mais na condição de auxiliador. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas até mesmo se revoltam contra Deus quando elas não entendem o plano e o propósito de Deus. Pastor, mas isso só acontece com quem está longe da presença do Senhor. Não. A palavra do Senhor nos fala a respeito desse assunto lá no livro de Jó, no capítulo 1. O homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. O homem não pecou contra Deus, mas surgiram as questões na vida de Jó, e ele levantou até mesmo. E lá no finalzinho, só Deus manifesta na vida dele, falando: Jó, eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus, Jó, nada fugiu do meu controle. E Jó, querido, depois de uma experiência com Deus, depois de ter passado momentos de dificuldades ali, momentos de assolação até mesmo, mas lá no finalzinho do livro de Jó, ele foi obrigado a dizer algumas palavras. Ele disse o seguinte: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele. Glória a Deus. Talvez, querido, você esteja em momentos da tua vida que você pense assim: puxa Deus, onde está o Senhor? O Senhor ainda continua cuidando daqueles que pertencem a Ele. O Senhor ainda continua sondando os corações, continua com os olhos voltados para a terra, querido, mas o prazer de Deus continua sendo os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o profeta Abacuque, querido, com todas essas dúvidas, com todas essas questões no tempo dele, ele disse: Senhor, como é que pode tudo isso, Senhor? A Bíblia não deixa muito claro exatamente das situações da época, se alguns dos profetas haviam voltado
Se alguns dos profetas da época haviam se vendido, mas a questão é trazendo para os nossos tempos. Muitas pessoas que têm olhado para as circunstâncias, têm olhado para a situação, muitos têm olhado até mesmo para dentro da igreja e têm dito: para onde será que eu vou? Para onde será que eu vou? Certamente Jesus disse assim para os 12. A multidão saiu do primeiro discurso de Jesus, e ele disse assim para os 12: vocês não vão também? Alguém ali que se levantou e disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Como quem diz assim: se só o Senhor é o esconderijo, se só o Senhor é o nosso pastor, e quando o Senhor pastoreia a nossa vida, o Senhor também supre as nossas necessidades, o Senhor alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Para onde nós iremos, Senhor? E o profeta Abacuque ele é nessas questões. E é interessante que vários homens de Deus passaram por isso nas suas vidas. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim: se quando vier o Filho do Homem, se porventura ele encontraria fé na terra, se ele encontraria pessoas que viessem buscar a presença dele. Eu sempre digo isso para a igreja lá em Vila Helena. Nós lá somos um espaço bem pequeno. Poucas pessoas estão ali adorando a Deus conosco, mas eu sempre digo isso para eles: você pode perder tudo na tua vida, você pode perder teu emprego, você pode perder tudo na tua vida, mas uma coisa você carrega dentro de você: a certeza da tua salvação, do Deus que mora em você. Porque onde que você estaria hoje se o Senhor não fosse com você? Você se lembra dos lugares onde você está? Você se lembra? Quando eu conheci minha esposa, hoje Deus, de graça e misericórdia, me permitiu que eu casasse. Eu casei. Deus é maravilhoso. Então, nós nos conhecemos. Não foi uma igreja, não foi uma vigília. Gostaria que fosse, mas não foi. Foi uma noite na Domingueira do Rio Criativo, tempo atrás. A gente começou a trocar as primeiras palavras. Lá na noite, e lá o Senhor trouxe, sabe o que? Alguém que através da vida dessa pessoa simples, mas ela me mostrou o caminho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que a mensagem é pregação. Eu não me impressiono com aquilo que eu ouço. Eu glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor sempre. Isso é uma coisa que eu sei fazer, é agradecer. Eu só sei agradecer por aquilo que Deus tem feito, por mim fez, vai fazer, porque eu não mereço nem estar aqui. Mas eu creio que uma das mensagens, uma das ministrações que mais falou comigo, que mais me impactou, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Eu me assentei no banco lá da igreja, eu já me assentava lá perto da porta para ir embora mais rápido. O pastor falava bem, aí a pastora lá fez o apelo, mas antes disso, ela disse assim para mim, antes de ir para a igreja, eu falei para ela: não aguento mais. Fazia acho que nem um ano que estava casado, eu falei assim: não aguento mais ser casado aqui. E ela falou assim para mim, olhou os meus olhos e falou assim para mim, na simplicidade dela, falou assim: você sabe quem pode mudar a tua vida. Eu já te falei de Jesus um monte de vezes. Você está nessa situação porque você não as palavras da semente. Você está nessa situação porque você quer. Já falei para você quem é que pode mudar a tua vida. Por que você não busca ele? Chegando lá na igreja, a pastora pregando, ministrando a palavra, a hora que ela fez uma apelo, eu senti algo assim meio estranho do meu lado. Sabe o que fez assim você? Corre para ali. Eu me levantei e entreguei minha vida para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aleluia. Porque a partir de então, queridos, os problemas não sumiram, não desapareceram. Mas eu encontrei alguém que pudesse me ajudar em todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, e nunca desamparo você também. Aleluia. Esse Glória a Deus. Jesus
Senhor, até onde vai? Quando será que vai ser o fim do mundo? Quando vão acontecer essas coisas? E Jesus ele deixou alguns recados para nós. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Certa vez, querido, nós fizemos um pacto, uma aliança, e nós nos alistamos em um exército, espiritualmente falando, do exército de Cristo. Nós fizemos o nosso alistamento. A partir do momento que nós escrevemos, dissemos sim para o Senhor, o nosso nome automaticamente, assim como diz a palavra, foi escrito num livro chamado Livro da Vida. E tudo aquilo que nós fazemos é escrito num livro também chamado Livro das Obras. E ele foi escrito lá. Então, querido, a partir do momento que nós nos alistamos nesse exército, eu chamo de a igreja de quartel-general. Porque na igreja é um lugar onde nós nos fortalecemos, buscamos estratégias para vencer o mundo lá fora. E quando nós nos ajudamos nesse lugar, querido, eu sei que o Senhor ele nos abençoa, é automático. Quando você está perto do Senhor, quando você está perto do Pai, é automático. O Pai ele vai crescer. Casa funciona assim, né? Os irmãos que estão casados sabem disso. Normalmente o filho que mais é abençoado é aquele que está mais próximo dos pais. Aquele que está sempre ali, todo beijinho do pai, beijinho aqui, beijinho ali, sendo no colo do pai, faz um carinho do pai. Às vezes ele não precisa nem pedir. Assim como diz a palavra do Senhor, que o Senhor ele sabe e conhece e supre as nossas necessidades. Mas interessante, eu falo assim, porque lá em casa tem isso. A gente só não pergunta o que você quer para não ficar chato, para não quebrar o clima. Mas, às vezes vem aquele carinho, aquele, sabe, paizinho daqui, paizinho dali, mas o que você quer? Não, filho, não quero nada não, pai, se você quiser, você me fala. Assim as nossas vidas, querido. Cada vez que você vem na igreja, cada vez que você tem um quartel-general, você está automaticamente no mundo espiritual fazendo um carinho em Cristo, se aproximando dele. Aleluia. Glória a Deus. Você tem liberdade também de se assentar no colo de Deus. E Ele vai te carregar. E por mais que os teus olhos vejam muitas coisas que, por um instante, entristeçam teu coração, a palavra do Senhor te diz nessa noite que nós não somos daqueles que andamos por vista, mas nós andamos pela fé em Cristo Jesus. E as nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Porque nós vivemos para Ele, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Um dia nós vamos morar com Ele. Então a nossa leve e momentânea tribulação, querido, o nome já diz, leve e momentânea tribulação, não é nem um pouco comparada agora com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nem um pouco comparado, querido. Porque o Senhor tem preparado para nós aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Aleluia, Jesus. Então, querido, enquanto nós estamos aqui, o Senhor procura consolar as nossas vidas. Eu gostaria de ser bem breve, eu só quero trazer à memória aquilo que o Senhor fez com que um profeta passasse certa vez. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Abacuque viu aqueles horrores do seu tempo e falou: Senhor, aviva, Senhor, porque assim como está escrito que pela iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, Senhor, aviva, Senhor, põe fogo no coração, o desejo de te buscar e te adorar. Certa vez Deus pegou um profeta, ele foi ali em espírito, o Senhor levou ele em um lugar. Eu sempre digo isso. Puxa, tem tantos lugares que nós gostaríamos de ir. Se fosse escolher um lugar, mas Deus me leva ao shopping, me leva num lugar tal. Deus tem lugares diferentes para nos mostrar. E tem coisas maiores do que nós imaginamos para fazer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que quando Ele leva em lugares, queridos, se você olhar pelos olhos humanos, você vai falar assim: Senhor, o que eu faço aqui? Talvez você entrou um dia na tua casa e você falou assim: talvez, Senhor, por que será que o Senhor permitiu que eu nascesse aqui nesse lugar?
lugar para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Deus levou, querido, o profeta Ezequiel em um vale, diz a palavra do Senhor. E é interessante que nesse vale Deus mostra para Ezequiel que não adianta nós estarmos simplesmente formados sem um grande número. Nós precisamos estar em concordância com o nosso Deus, obedecendo a tua palavra. Lá no comecinho do livro do profeta Ezequiel diz assim, querido: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou-me em espírito e me pôs em um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, e sobre a face do vale estavam sequíssimos. Você tem imagina que tipo de ossos eram aqueles? Você nem faz ideia que tipo de ossos eram aqueles. Talvez o profeta pudesse olhar, é claro que eram ossos, mas talvez tivesse ossos lá de alguns que ele pudesse até mesmo identificar. Olha só, está seco, está sem vida, mas eu conheço. Você já se sentiu assim na tua vida? Você se enxergou sem forças, sem condição de viver? Sabe, amado? Quando você abriu os seus olhos, você já se fez essa pergunta: Senhor, mais um dia. Às vezes, querida, a pessoa ela fala: Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, na tua presença, mas com o coração apertado, porque ela se sente como se estivesse no vale, e ela até mesmo seca ali, sem vida, sem forças, querido, para batalhar, para combater. E ela olha para si e se vê nessa condição: Senhor, mais um dia. E muitos desejam a vinda de Cristo até mesmo, e é bom desejar. Ora, vem Senhor Jesus. Esposo e a noiva dizem bem, mas não tanto pela glória de subir no arrebatamento, muitas vezes para sair de uma vida de sufoco, de uma vida maltratada, de uma vida cheia de assolação. Não sei como é que você está nessa noite. Eu sei que o Senhor, Ele sonda os corações, as intenções dos homens. E esse Deus está aqui nessa noite. E o profeta, querido, Deus fez com que o profeta desse um volta ao redor do vale. E você sabe, quando você olha algo de primeira mão, algumas coisas não dá para perceber. Mas quando você começa a dar voltas, você começa a ver detalhes. Você começa a ver a grandiosidade do estrago, daquilo que foi feito, do prejuízo. O profeta estava levantando. Ele deu umas voltas como o Senhor fez com que acontecesse, fez com que ele desse, fez com que ele andasse. A situação parecia pior, querido. Era pior do que parecia aos olhos do profeta. E às vezes a gente, querido, Deus ele nos dá oportunidades, amado. Todo tempo, todo momento, Deus nos deu oportunidades. Ele nos dá oportunidades maravilhosas e nós muitas vezes não entendemos. E é interessante que Deus mandou o profeta fazer algo ali naquele lugar. É interessante, sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos e vemos o caos, é logo que a pessoa fala assim: ela também. Eu falei, agora eu não falo. Eu falo. A gente logo joga uma pedrinha. E eu creio que assim, não, sabe quando ele é? Louva a Deus por isso. Mas olha só, amado. Então, amado, o profeta estava ali, Deus fez com que ele andasse pelo vale, que ele desse algumas voltas pelo vale, e para que ele pudesse admirar, para que ele pudesse ver os detalhes daquilo que aconteceria. Deus mandou ele dizer uma coisa. Deus mandou ele profetizar. Quando você olhar aqui, quando você enxergar as situações da vida, aquilo que parece estar morto, aquilo que parece estar destruído, seja fisicamente, seja espiritualmente, nós aprendemos a profetizar. Nós aprendemos a declarar a vida, nós aprendemos a profetizar sobre aquele lugar. E querido, e é interessante que o Senhor disse ao profeta Ezequiel: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Glória. Tu
tu sabes. Se o Senhor quiser que fica na vida, tudo está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Como nós acabamos de cantar, o Senhor está com o nosso mundo nas tuas mãos. Todas as coisas pertencem a ti, Senhor. Quantas vezes nós julgamos as coisas por perdidas? Isso aqui não dá mais nada. Não vai dar certo, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Eu lembro que uma vez, quando nós começamos a cultuar a Deus lá em Vila Helena, interessante que alguns irmãos, sabe quando isso acontece? Não? Se alguns irmãos já chegaram abraçando nós, né? Foi maravilhoso, sentimos assim carinho, mas alguns ficaram assim de longe, assim, sabe a plateia? Ficaram assim na plateia. Pastor, incentivando, intercedendo, não. Está vendo que hora que ia cair? Que hora que a gente ia fechar as portas? Nós cultuamos certa vez nós cultuamos como um irmão que tinha. Mais a minha família, mais minha esposa e meus filhos. Minha esposa falou assim: e se não viesse mais ninguém? Eu falei: nós temos que cultuar o Senhor do mesmo jeito, porque o culto é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu falei: vocês são as primeiras ovelhas desse rebanho. Nós iremos ministrar a palavra do mesmo jeito, como se tivesse uma multidão. Mas é interessante, querido, que o Senhor ele vai acrescentando nas nossas vidas a partir do momento que nós vamos olhando, nós vamos crendo nele. Existem experiências na tua vida, querido, que não adianta você falar assim para o Senhor: Senhor, me mostra. Como que é lá? Me mostra, Senhor, o lugar para onde o Senhor está me mandando. Irmãos, tem coisas que o Senhor não vai nos mostrar. Fica fácil. Senhor, deixa eu ver como é aquela manhã. Mas o Senhor vai nos mostrar muitas vezes. Muitas vezes Deus vai nos dizer assim, como ele disse para Abraão: vem, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Chega lá no céu da vida. Então é preciso andar na fé. É preciso andar crendo, sustentando a palavra que existe dentro de nós. O Senhor é conosco e que a palavra dele não volta vazia. Que a palavra dele cumpre, querido. Ela se cumpre, por qual ela foi enviada, como diz Isaías 55. Ela se cumpre. Nós só precisamos crer. Ele só pede para que nós venhamos a crer, continuar crendo todos os dias. Se está mal, eu vou continuar crendo. Se está bem, eu vou continuar crendo. Se as coisas não estão como eu gostaria que estivessem, eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Porque Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é aquele que diz todos os dias para as nossas vidas que Ele nos ajuda, Ele nos toma pela mão direita, querido, e Ele nos põe de pé, e Ele diz: não temas. E Ele disse assim para o profeta: então profetiza. Então profetiza sobre os ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos em vós, e farei crescer carnes em vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Se fosse qualquer um outro, o sujeito ia dizer assim: Senhor, mas para ossos? Já profetizei sobre nações, já profetizei sobre pessoas, sobre famílias, não, mas sobre osso, sobre aquilo que já está morto. Alguns dizem, alguns ditados do mundo que dizem assim, um deles diz assim: para tudo se dá jeito, só não dá jeito para a morte. Eu conheci há 20 anos atrás alguém que dá jeito para a morte. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, glória essa noite. Seja o que estiver, querido, que tenha morrido, você pode profetizar, você pode declarar vida e vitória sobre aquele momento, sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, sobre aquela família. E o profeta não questionou, mas ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse então no versículo 7: eu profetizei, como me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Eu olhei, e eis que vieram ali nervos sobre eles, e cresceu
mas não uma vida em desespero. Para Deus as coisas não são simples, caras. O problema é que o nome de Deus é a solução. Deus não poderia dizer, profeta, profetiza que daqui a pouco eles vão sair correndo, vão estar em posição de guerra novamente soldados. Mas não, a nossa vida é parte por parte, dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória. A nossa vida é por etapa na presença de Deus. Se hoje eu creio, amanhã creio, depois amanhã creio também, sempre crendo nele, sempre crendo que Ele é o meu ajudador e que Ele é o meu consolador, que Ele sempre vai estar comigo. E Ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem os quatro ventos, ó Espírito que assopra sobre os mortos, dá que vivam. Quando eu olho para aquilo que está escrito lá em Abacuque, aviva, Senhor, eu já imagino o vale com um exército poderoso, porque, irmãos, o povo de Deus é um povo vencedor, é o único exército que entra na batalha para vencer, com a vitória já garantida. Então é por isso que a estratégia de Satanás ela mudou, porque Satanás ele sabe que nós só vamos perder se nós sairmos do campo de batalha, se nós nos desligarmos do Senhor. Se nós recuarmos, olharmos atrás, o apóstolo Paulo diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que caminham avante, olhando para o autor da nossa fé. Nossa vitória está na frente, é a frente que nós vamos prosseguir. Então, querido, quando nós entramos, quando nós nos alistamos no exército de Cristo, o nosso general é Cristo, ele é vencedor e ele nos faz mais que vencedor. Então a vitória, querido, na vida do cristão é certa, desde que ele não recue. Então há uma importância muito grande de você estar na casa de Deus. A importância é muito grande, é um valor muito grande nisso. É por isso que Deus estabeleceu esse lugar para que você viesse e adorasse a Ele. Pastor, você não pode adorar em outro lugar aqui. A palavra do Senhor nos diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O espírito se alegra, a alma se alegra. O corpo está cansado, mas o Senhor ele renova nossas forças e nós vamos buscar o Senhor. E ele profetizou para que o vento, o Espírito Santo ele se manifesta de várias maneiras. E uma das maneiras é como o vento, assim como diz lá em Atos. O vento impetuoso. E o vento soprou sobre aquele vale. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo no teu coração, a tua alma gemendo, dizendo: Senhor, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida, Senhor, sopra, Senhor, sobre o meu espírito, sobre a minha alma. Talvez você, querido, entrou neste lugar aqui clamando ao Senhor pelo sopro de Deus. E ele disse assim: e profetizei como me deu ordem. E aí, querido, o Espírito ele entrou naqueles ossos, e entrou já não mais ossos, mas em um corpo praticamente formado, porque o exército estava formado, mas ele estava no chão, porque estava sem a presença de Deus. Mas quando o Espírito entrou, querido, ali naqueles ossos, começou a um barulho diferente. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Você já chegou na presença de Deus como quem está acabado, que fica destruído, mas você veio na casa do Senhor. De repente você começou a sentir um negócio diferente. Daqui a pouco você sentiu o teu coração ardendo na presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, o coração queimando. O coração, querido, como que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos os filhos de Deus. Você testificou dentro de você: eu reconheço esse ardor, esse calor dentro de mim. Existem coisas que são confundidas com a presença de Deus na vida da pessoa. É confundido.
Santo entrou. Daqui a pouco eu continuo. Só quero falar uma coisa com você. Deixa eu abrir parênteses. Já vamos encerrar. Eu disse ao Senhor que todas as vezes que Deus permitisse que nós estivéssemos em um lugar diferente de nós reuniríamos, ou eu e a minha esposa, nós fizemos isso. Você vai para você nessa noite bem rápido e boas palavras. Quando nós nos casamos, há 20 anos atrás, nós passamos a viver nossa própria vida assim, fazendo nossos próprios planos. Nós tínhamos planos. Pensa numa pessoa que tem planos. Sabe aquela pessoa, o que quer realizar durante o ano, escreve tudo no papel e põe na geladeira e começa a correr atrás daqueles propósitos? Tudo nós éramos assim. Poxa, fizemos isso, pode riscar, vamos correr atrás disso agora, vamos buscar isso agora. Nós éramos assim. Um dos planos que nós tínhamos era de nós termos filhos. Nós achávamos que era tudo normal. Fazer exame para quê? Fazer essas coisas para quê? Nós somos filhos do rei. Nos casamos. Aí o tempo se passou e até então ela se preveniu, né? Achando que era tudo normal. Depois nós, os dois ali, depois de uns 4 anos, pensamos assim, puxa, vamos aumentar a família, né? Vamos botar uns menininhos dentro de casa para poder correr para lá e para cá, para a gente correr atrás. E aí nós começamos a tentar. E começou a demorar, nós pensamos assim, olha, por que fica se tomando essas coisas assim? Depois para, demora mesmo. Mas as coisas não aconteceram como nós gostaríamos que acontecesse, como nós planejamos. E nós já ministrávamos a palavra de Deus por volta do ano 2000. Quantas vezes eu preguei sobre Isaac? Deus deu Isaac para Abraão. Devia até Ismael, gente. Mas nós não tínhamos o nosso Isaac, nem tão pouco o nosso Ismael. Quantas vezes pregamos sobre João, Zacarias e Isabel? Não podia mais. Deus abençoou a vida deles, mas o Joãozinho havia vivido. E na época, parece que era uma febre de pessoas jogando crianças no lixo, jogando crianças em rio, jogando crianças assim, sabe, nas calçadas, nas praças, no meio do mato, assim, dentro de saco plástico. A gente pensava assim, puxa vida, Deus, tocar no coração aqui, para Deus deixar um aqui, para a pessoa deixar um aqui. Sabe? A gente só queria alguém para a gente dar amor e carinho, educar e ensinar ele na presença do Senhor, mas as coisas não aconteciam assim como nós gostaríamos que acontecesse. O tempo se passou. Nós passamos tempo lutando com as nossas próprias forças, atrás de médico, tanta coisa assim. E a resposta foi sempre não. Para nós foi assim. Vimos até em São Paulo. Estamos esperando a resposta da última consulta que fizemos até hoje. Que já está com 11 anos. Você vê como é? São as coisas dos homens. E sempre lutando com as nossas próprias forças incansavelmente, mas a resposta é sempre não. Até o dia que nós cansamos. Nós cansamos de lutar. Nós entregamos tudo na mão do Senhor. E nós dizemos assim ao Senhor: Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Se o Senhor permitir, Deus, que nós venhamos a ter, Pai, nós queremos. Mas nós só sabemos orar assim. Nós vamos orar com os doutores. Seja feita a tua vontade, não. Nosso desejo do nosso coração. Porque o homem mais simples, não, mas mulher tem umas necessidades dentro dela. Umas coisas que é de mulher mesmo. O querer, o fato de querer. Mas nós passamos orando durante 6 anos, buscando para que Deus desse aquilo que as pessoas tinham assim. Normalmente, nós passamos orando. E quando nós vemos, esperamos. Quando nós estávamos praticamente lá no último fiozinho, o Senhor me estendeu a mão poderosa sobre as nossas vidas. O Senhor nos abençoou.
O Senhor nos agraciou, amado. O Senhor nos deu 2 filhos. O Senhor nos deu um casal para nós discipularmos, para nós ensinarmos ele no caminho que eles devem andar. Mas nós profetizávamos sobre aquilo que não existia. E parece que quando nós buscamos a Deus, que as coisas não acontecem, parece que começa. Sabe aqueles congeladores, aquelas geladeiras assim, começa a se fechar, assim, sabe? A geleira começa a fechar o espaço que tem, assim, que é do Senhor, e começa a se fechar. Porque as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Sabe? Não sei como você está nessa noite. Eu sei que os problemas são muitos, mas eu sei que a resposta para todas as coisas é a solução que se chama Jesus Cristo. A solução é sempre. Glória a Deus, aleluia. Os problemas são diversos, mas a solução é uma só: Jesus, Jesus, Jesus. E o profeta querido profetizou ali sobre aquele vale, e o Espírito entrou e se formou querido um grande exército, e já não era mais ossos aquele lugar. A visão já mudou. E não era simplesmente um monte de osso ali, ou simplesmente corpos, porque não havia vida, mas o Espírito entrou ali, e aqueles corpos reviveram. Aqueles corpos reviveram, eles voltaram a ter vida. E eles se colocaram de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Valoriza as pequenas coisas na tua vida, para que Deus possa colocar você sobre as grandes. E valoriza as pequenas coisas na tua vida, para que Deus possa fazer as grandes na tua vida também. São só ossos? Não, aos olhos dos homens. Diante de Deus é um grande exército, um exército poderoso. Você olha para a tua vida e vai falar assim: quem sou eu? Você começa a orar no Salmo 8: quem sou eu, Senhor, para que Deus se lembre? O Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Ele diz assim para cada um de nós: não deixe apagar a chama do Espírito que é em vocês. A chama que arde aqui dentro de cada um de nós. Aquilo que é maior do que as adversidades, que nos impulsiona a buscar a presença de um Deus que é todo poderoso, do Deus que nós vemos, mas nós cremos nele, do Deus que nós nunca vimos, ou pelo menos nunca vi Deus passando na rua lá que eu moro, na rua de Vilhena. Nunca vi Jesus, também não vi o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo, também nunca vi. Mas eu sei que Ele é maravilhoso. E sei que Ele está sempre comigo, eu sei que Ele está sempre com você, eu sei que Ele faz parte da tua vida. Você pode tirar a constante em nome de Jesus. Você pode tirar a constante em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho visto tantas coisas. Eu tenho visto, pastor, tantas coisas, tanto esfriamento nos nossos dias. Eu sei, querido. Mas a palavra do Senhor diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas diz também que nós não seremos atingidos, porque nós temos o Senhor em nós. Você olha para você mesmo, você pensa assim: puxa, como o profeta Abacuque disse, como o profeta Abacuque orou, a vida por algo que está morto, por algo que está frio, por algo que está parado. Existe um lugar, querido, onde nós sempre podemos sentir a presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Se você habitar, querido, na sombra do Senhor, se você estiver, querido, na proteção do Senhor, se você estiver, querido, na casa do Senhor, querido, eu creio que a presença do Senhor vai ser sempre real na tua vida. Não importa, querido, todos tenham optado por viver suas próprias vidas da maneira como eles gostariam de viver. Eu louvo a Deus por você, porque você optou por viver a vida que Deus tem para você. Feche seus olhos em nome de Jesus, eleve teu pensamento a Deus. Eleve teu pensamento a Deus, eleve teu pensamento ao Senhor. Coloque a mão à altura do teu coração. Coloque a mão à altura do teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus Grandioso. Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquele que era, que é e que há de vir e que está sempre conosco.
o Deus que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida, o Deus que está sempre presente em cada um de nós, Pai. A Ti nós oramos. Nós levantamos, Senhor, a nossa voz a Ti, Pai. Nós invocamos, Deus, o Teu nome nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Nós não buscamos ouro, nós não buscamos prata, mas nós buscamos a Tua presença, Deus, em nós. Nós buscamos, Deus, a Tua presença, Pai, que Teu fogo, Pai, a Tua chama, Pai, que arde, Pai, em nossas vidas, Pai, nós buscamos mais de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua presença, Deus, é mais real do que a nossa própria existência. E nós abrimos a nossa boca nessa noite, Pai. Não sabendo, Deus, como é que os Seus filhos se encontram nessa noite, Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, que a chama do Senhor, Pai, que o fogo do Senhor, que o calor do Senhor possa aquecer, Pai, a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Pai, possa envolver, Deus, os Teus filhos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Que aos Teus filhos, Pai, abrirem a Tua boca, Pai, e clamarem a Ti, assim como diz a Tua palavra: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Teus filhos possam sentir, Deus, a realidade da Tua presença, Pai, na sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Cada vez que os Teus filhos, ó Pai, assim como muitos buscam e aparentemente não Te encontram, Pai, os Teus filhos, Pai, possam Te encontrar, Pai. Porque assim diz a Tua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis todo o vosso coração. E nós queremos, Pai, achar o Senhor se fará achado por nós e de nós. E nós queremos mais de Ti. Põe a Tua mão na altura da Tua cabeça. Põe a Tua mão na altura da Tua cabeça. Fala assim comigo: Senhor. Senhor. Fala mais forte: Senhor. Senhor. Não me tire. Não me tire a Tua presença. A Tua presença. Mas aviva o Espírito, para que eu possa Te buscar, para que eu possa Te achar, para que eu possa Te encontrar todos os meus dias, glorificar o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, nós Te glorificamos. Nós Te bendizemos, Pai, nessa noite, porque Tu és real, Tu és real, Senhor. A Tua presença é real em nossas vidas, Pai. Que desejo, Senhor, em nosso coração, Pai, de buscar a Ti, Senhor. Que possa ser, Deus, ser incendiado pelo Teu Espírito Santo. Porque as nossas vidas, Pai, estão escondidas em Ti. Porque as nossas vidas pertencem a Ti. Nós somos Deus, somos propriedades peculiares, Senhor. Somos propriedades Tuas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos. E ainda, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, possam se encontrar, Deus, até mesmo, Senhor, em paz. Que o Senhor possa, Pai, os encontrar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, declarar a vida, Pai, sobre cada um deles. Tu não sabes, mas Tu és o dono da vida. Sopra, Senhor, a vida sobre cada um, Pai, que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Que a esperança, Deus, possa ser avivada. Que o desejo, Pai, de estar na Tua presença, buscar a Tua face, Pai, possa estar viva, Pai. O desejo ardendo no coração, Pai. Aleluia. Feche os Teus olhos em nome de Jesus. Feche os Teus olhos em nome de Jesus. Feche os Teus olhos em nome de Jesus.
Não existe causa impedida para o Senhor. Nosso Deus é um Deus de vitória. Ele é um Deus que dá vida. Ele é um Deus todo-poderoso. E tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos está em Cristo Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Isso é muito bom. Agradeço a Deus mais uma vez pelos irmãos que estão conosco e vieram lá de Sorocaba. E eu passo a palavra, gostaria que você aplaudisse mais uma vez, ao nome de Jesus.